Ok, pessoal, voltando no nosso intervalo, agora a gente vai falar sobre as razões pelas quais o gerente de produção deve coordenar os recursos. Então, pessoal, o gerente de produção de uma organização, ele deve trabalhar na coordenação dos recursos para alcançar os resultados, para reduzir os custos relacionados a todo esse processo produtivo e também otimizar todos os processos de produção. Logicamente, você otimizando os seus processos de produção, você reduz custos relacionados a essa atividade de produção dentro de uma empresa, ok? Então, pessoal, é muito importante que o gerente de produção conheça todas as etapas do processo produtivo, justamente para estar trabalhando na sua otimização, ok? A gestão da produção é a função dentro da organização que vai se encarregar de tornar o processo de produção o mais eficiente possível, tá? O que a gestão da produção, o que a administração da produção pode cuidar, pode gerenciar dentro de uma organização? São várias os itens que ele pode trabalhar dentro de uma organização, tá? Esses fatores que o gerente de produção pode analisar, pode trabalhar dentro de uma organização, estão relacionados a escolha do melhor layout, tá? Determinar a política de qualidade da empresa. Ele pode escolher qual tecnologia ele vai utilizar no processo produtivo, ok? Ele pode também determinar e deve determinar a capacidade produtiva da empresa, ou seja, quantas unidades de determinado produto por um determinado tempo aquela empresa é capaz de produzir, ok? E com base em todo esse conhecimento do processo produtivo, ele pode definir, ele pode procedimentar todo essas atividades relacionadas ao sistema de produção. Então, por isso que a gente falou, todo esse perfil do gerente de produção, ele é necessário para que o gerente de produção possa liderar, gerenciar pessoas. A gente viu que ele cuida dos recursos, Não só recursos de máquina, equipamentos, mas também pessoas. Então ele precisa liderar uma equipe para fazer que todos trabalhem em prol de uma meta em comum, ok? Quais são mais as atividades que são exigidas, desse perfil do gerente de produção? Ele precisa ter capacidade para tomar decisões, até mesmo com base no histórico de todo o sistema produtivo da empresa, nos resultados, nos indicadores, ele tem que ser capaz de tomar decisões, E mais ainda, além disso tudo, ele precisa, obviamente, do conhecimento técnico, de entender do que é um sistema de produção dentro de uma empresa e da sua importância, em todo esse contexto da logística. Então, pessoal, com base nisso tudo que a gente tem falado nessa aula, vocês já podem perceber que a produção, ela tem um papel fundamental na logística de uma empresa. Ela é capaz de minimizar custos, de otimizar um processo de produção, ok? Não esquecendo do quê? Das expectativas que os clientes têm dos bens e serviços produzidos e disponibilizados através dessa produção, desse sistema produtivo da organização. Ok? Então, quais são os objetivos específicos da produção de uma organização? Olha só, são basicamente 5 fatores que o sistema de produção, que o gerente de produção deve estar muito atento. Primeiro, a qualidade. Qualidade, pessoal, está relacionado a fazer do jeito certo, a entregar o produto certo, ok? Em segundo, a velocidade. É fazer rápido, no tempo que o seu cliente espera, atendendo às expectativas de prazo do cliente. E, número 3, confiabilidade. Você tem que assumir um compromisso e cumprir o que foi proposto para o seu cliente final, tá? Número 4 ali, qual que é o quarto fator? Flexibilidade. Flexibilidade, fazer e estar preparado para mudar. A gente sabe que existem fatores externos à empresa que podem, de repente, paralisar um processo de produção. Por exemplo, por falta de alguma matéria-prima, algum fornecedor deixou de fornecer alguma matéria-prima. Então, o gerente de produção, a produção, ela tem que estar preparada para ser flexível nesse sentido, ok? E, por fim, custo.
A gente não está falando aqui que a produção ela tem que justamente verificar o modo de como se otimizar um processo produtivo de forma a reduzir custos e maximizar os resultados? Então, o custo é um fator que a produção deve estar muito atenta em uma organização, ok? Pessoal, para terminar essa aula, nós vamos assistir um vídeo que traz para a gente como que se dá a produção de aeronaves leves esportivas. Essa matéria ela foi filmada no estado de Minas Gerais e é um vídeo bem bacana que traz para a gente, né, partes de todo o processo produtivo dessas aeronaves. O fascínio pelo mundo da aviação faz muita gente querer ter a própria máquina. E muito mais que lazer, as pessoas estão em busca de economia de tempo com deslocamento. Uma necessidade que vem sendo suprida pelos modelos leves esportivos, feitos aqui mesmo em Minas Gerais. Um trabalho para os engenheiros mecânicos aeronáuticos. Hoje a procura por aviões de pequeno porte aumentou muito no Brasil e as empresas que produzem as aeronaves precisam deste profissional sempre por perto. Quando Santos Dumont fez o famoso voo no 14 bis, talvez nem imaginasse o quanto a aviação iria se desenvolver. É uma paixão de todos os tipos, cores, tamanhos. Na década de 90, o crescimento dos ultraleves foi grande em todo o mundo. A evolução chegou de estruturas simples a projetos mais elaborados. A indústria do ultraleve surgiu aqui no Brasil há uns 30 anos atrás e é como se fosse reinventando o avião. Então, as técnicas de fabricação, o surgimento do CAD como uma ferramenta de projeto fez com que essa indústria fosse muito impulsionada. De olho nesse mercado, a aviação brasileira se desenvolveu. Surgiram as aeronaves leves esportivas, fabricadas aqui mesmo no país. Em 2011, a Agência Nacional de Aviação Civil implantou essa nova categoria. As máquinas são obrigadas a seguir regras internacionais, como a disposição do trem de pouso e o peso máximo para decolar, que é menor do que nos ultraleves. Um mês é o tempo necessário para construir um avião como este. O modelo tem baixo custo de aquisição e também de manutenção. Esta empresa atende clientes em todo o Brasil e a equipe daqui trabalha afinada para dar conta da demanda. A empresa funciona em um hangar no aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. São 23 funcionários, entre eles técnicos em manutenção de aeronaves, mecânica e eletrônica, e este engenheiro mecânico aeronáutico. Elvésio atua desde o início da produção até a entrega das aeronaves. Eu começo no momento que uma pessoa compra a aeronave. Aí eu abro um processo na ANAC para a construção dessa aeronave. E acompanho desde o início da preparação das peças, né, o corte em torno das chapas, até a fixação dos conjuntos e a montagem final da aeronave. E faz laudos que respondem a alguns itens de segurança determinados pela ANAC. Fala tudo que tem na aeronave, as dimensões, o peso vazio, o peso cheio, o peso máximo que ela pode voar, as velocidades. E esse laudo é o primeiro passo para certificar esse avião junto à ANAC. Os modelos leves registram um baixo índice de acidentes. Surgiram para suprir a demanda de quem deseja se deslocar no país e não quer enfrentar as péssimas condições de nossas estradas, além de economizar tempo. Alguns utilizam as aeronaves para lazer, outros para deslocamento também, né? Para sítios, fazendas, porque devido ao pequeno espaço requerido para pouso e decolagem, com 200 metros você pode fazer uma pista num sítio que você opera bem com esse tipo de aeronave. Um mercado que demanda profissionais competentes e qualificados.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Pois é, então agora a gente vai encerrar essa aula passando esse resumo para vocês, tá? Então, a gente viu nessa aula que a produção ela exerce um papel central nas organizações em termos de logística, ok? O processo de transformação, ele é composto por recursos de entrada, o processo de transformação em si e os recursos de saída, que são os nossos outputs. E, por fim, administrar a produção, vocês viram, né, que exige um perfil diferenciado do profissional que estará à frente desta função dentro de uma organização. Ok? Nos vemos na próxima aula, então.